O Bolsonaro acabou de dar uma entrevista para a CNN, bem, para outras emissoras também, mas foi ao vivo na CNN, na qual ele confirma que está com coronavírus e que, mais do que isso, ontem mesmo, quando teve os primeiros sintomas, que foi dor de cabeça, que foi febre, que foi um pouco de tosse, ele já tomou cloroquina, está se sentindo melhor. E é engraçado porque hoje mais cedo eu lancei um vídeo fazendo essa pergunta, né? Será que ele está de fato ou não com o coronavírus? Será que vai dar positivo ou não? E como resposta a isso, muita gente aqui, mas muita gente mesmo, mais do que eu poderia imaginar, veio falar que ele estava mentindo. Se ele viesse a público dizer que ele está com coronavírus, que ele estaria mentindo, assim como foi uma mentira a facada em 2018 na campanha eleitoral. E eu fiz uma enquete no Twitter perguntando sobre isso, né? Se você achava que a facada do Bolsonaro era fake ou não. E o resultado também é surpreendente, porque 43,6% acha que foi fake a facada, 23,7% acha que não, 32,7% acha que jamais saberemos. E no caso do coronavírus agora do Bolsonaro, né, muita gente, e até joguei essa ideia, na verdade, no final do vídeo, muita gente suspeita que possa ser um modo para ele poder desovar 1,8 milhão de doses de cloroquina que tem no Brasil hoje, que foi fabricada, na verdade, por estímulo do Bolsonaro, né? Reproduzindo o Trump, que foi também alguém que prometeu que a cloroquina fosse ser um remédio milagroso, o Trump vai lá, fala isso, o Brasil reproduz, o Bolsonaro reproduz isso, o exército brasileiro vai fabricar esse tipo de remédio, e agora tem lá um estoque inútil, porque as pesquisas relacionadas à cloroquina, pelo que tudo indica, não há nenhuma comprovação de sua eficácia no combate ao coronavírus. Por enquanto, até esse momento, não há nenhum remédio, não há nenhum medicamento, não há nenhum tratamento que tenha se mostrado eficaz. Mas o presidente vai lá hoje, né, dizendo que quando tratado inicialmente, nos estágios iniciais, a cloroquina tem 100% de eficácia. E é uma bobagem completa. E aqui entra, né, o que eu quero aproveitar agora, essa fala do Bolsonaro, as mentiras recorrentes que ele diz por aí, a desconfiança que existe em relação àquilo que ele diz, né? Porque quando você tem um mentiroso, alguém que mente o tempo todo, você tem de desconfiar de tudo que ele diga, e falar um pouquinho sobre mentira e sobre teorias conspiratórias, porque estão vinculadas as duas coisas. Tem um autor que fala sobre isso nesse livro aqui, How Democracy Ends, que em português se chama Como a Democracia Chega ao Fim. O autor é o David Runciman. Tem uma parte bastante longa aqui na qual ele aborda essas questões relacionadas a teorias conspiratórias. E além disso tem um artigo muito bom que foi ao ar hoje na Intercept. Foi uma entrevista feita com o Federico Finkelstein. A entrevista foi feita pela Rosana Pinheiro Machado, e ele é um historiador especialista em fascismo, e ele fala também sobre a importância da mentira no fascismo, né? Como a mentira é uma das características principais do fascismo, que é esse descolamento da realidade. A gente já falou várias vezes sobre verdade aqui, né? Sobre teorias envolvendo a verdade, sobre o que seria a verdade, sobre o vínculo entre discurso e fatos. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que os fatos existem. Os fatos existem. Se a gente não aceita isso, se a gente não aceita que os fatos podem ser constatados e comprovados, nenhuma afirmação nossa sobre o mundo tem validade em termos de verdade ou mentira. Porque se não há fatos, não há verdade ou mentira. Esse é um ponto que a gente tem que partir disso. Os fatos existem. E a verdade ou mentira tem a ver com a enunciação, tem a ver com o discurso a partir dos fatos. Se você enuncia uma coisa e corresponde ao fato, e aqui é a leitura mais simples, é a mais básica do que seria verdade, se o teu discurso bate com o fato, é verdade, se o teu discurso não bate com o fato, é mentira. O problema é que não é apenas isso, né? Não é apenas o discurso, mas também a interpretação do discurso. Então você tem lá alguém falando alguma coisa, que seja verdadeira ou falsa, e nós, ouvindo esse discurso, vamos tentar compreender o que ele quer dizer. E aqui surge margem para um monte de doideira também, né? As teorias conspiratórias têm esse aspecto, que é você analisar o discurso e você achar que esse discurso não corresponde ao fato. Então, por exemplo, eu vou citar aqui um caso, tem a ver com a facada do Bolsonaro, né? Se for pensar em termos comparativos aqui, que foi o caso do assassinato do JFK, do Kennedy, nos Estados Unidos. Há inúmeras teorias conspiratórias sobre esse caso, né? A versão oficial, e que é mais aceita hoje, é que o Kennedy foi morto por disparos feitos de um prédio com um rifle pelo Lee Harvey Oswald. Ele agiu sozinho, disparou contra o Kennedy e matou. Essa é a versão oficial. E como eu disse,
há muitas evidências que comprovam essa versão. Porém, como se trata de um assassinato de um presidente dos Estados Unidos, a população norte-americana, uma grande parte, parece que 30% dos americanos, acham que não foi isso que aconteceu. Acham que o que aconteceu de fato foi uma conspiração. Você tinha vários agentes ali, alguns acham que foram os comunistas que fizeram isso, os cubanos, alguns acham que foi o próprio governo norte-americano junto com a CIA, FBI, alguns acham que foi obra do Lyndon Johnson, que era o vice-presidente, para poder derrubar o Kennedy. Ou seja, tem várias teorias conspiratórias por trás disso. Você tem um filme que foi lançado nos anos 90 que se chama JFK, um filme dirigido pelo Oliver Stone. E esse filme, sabe, ele reúne tudo isso. É um filme que é basicamente uma teoria conspiratória em forma de cinema. Foi indicado ao Oscar, tudo. O filme assim foi muito popular na época, meio que ajudou a compor o imaginário, ressuscitou o debate sobre o JFK. Foi muito influente, de fato. Então você tem os fatos. Você tem lá o que aconteceu. Qual foi o caso? JFK foi assassinado. Precisava encontrar as armas, precisava encontrar os projéteis, precisava encontrar as evidências médicas, tudo ali para poder justificar a interpretação que foi o Lee Harvey Oswald. Porque o fato por si só não nos diz nada. O que nos diz é justamente esse ato, né? A gente, seres humanos, que conhecemos o mundo, que vamos lá interpretar os fatos e, a partir disso, emitir um julgamento. Os fatos por si só não são verdadeiros nem falsos, eles são simplesmente os fatos. Porém, em certas circunstâncias, só isso não basta também, né? Então é preciso encontrar outros fatos alternativos, como diz o Trump, por exemplo, quando ele quer defender uma mentira. Fatos alternativos, ou seja, inventar factoides, inventar delírios. O caso da facada do Bolsonaro foi parecido com isso. Você tem um evento que se dá durante a campanha eleitoral e que envolve muitas pessoas, na verdade, né? Você tem, por exemplo, médicos, você tem pessoas que estavam junto na passeata com o Bolsonaro, você tinha policiais, você tinha pessoas que cercavam o Bolsonaro e que puderam constatar isso ou não. Então você tem o fato. A versão oficial é que o Adélio agiu sozinho, foi lá, esfaqueou o Bolsonaro foi para o hospital, quase morre, se salva e vira presidente. Essa é a história que a gente conhece. Que o Adélio tem transtornos psiquiátricos, é inimputável, está internado numa clínica. Mas, por um lado, você tem versões conspiratórias do lado bolsonarista, que o Adélio, na verdade, não agiu sozinho, que o Adélio ele fazia parte de uma conspiração da esquerda para matar o Bolsonaro, que os advogados pagos para o Adélio eram caríssimos, ou seja, certamente tem algum grupo muito influente e poderoso que está por trás dessa história. E, por outro lado, há também teorias conspiratórias da esquerda, de pessoas que dizem que, na verdade, o Adélio ele faz parte de um esquema de uma encenação montada pelo Bolsonaro para ganhar a eleição. Então, a faca era falsa, e você tem documentários sobre isso, né? Você tem lá pessoas que falam isso, a faca era falsa, o Adélio se aproximou do Bolsonaro, mas não esfaqueou, que na verdade foi uma operação que o Bolsonaro fez para retirar um câncer, que ele não foi esfaqueado, só usou essa operação que ele faria e em torno disso criou todo esse evento, né? E isso levaria depois à vitória. O problema das teorias conspiratórias é que elas são irrefutáveis. E por quê? Porque nenhuma evidência que você apresentar ela vai servir para quem defende essas teorias conspiratórias. Se você vier e mostrar aqui uma série de imagens, de comprovações, de dados, de qualquer coisa que seja, isso vale desde terra plana, por exemplo, até, por exemplo, agora o Bolsonaro se ele está ou não coronavírus. Vale para qualquer teoria conspiratória. Elas são irrefutáveis. Quem assistiu o documentário da Netflix A Terra é Plana sabe disso, porque, na verdade, é um processo mental dessas pessoas. Elas não querem aceitar as evidências. Elas não querem aceitar o que se passa. E isso tem a ver com um trabalho sistemático de destruição da conexão entre realidade e discurso. Porque chega um ponto que certos agentes ideológicos, aqui principalmente, mas também religiosos, eles se esforçam demais para romper esse elo entre discurso e realidade. Eles fazem esse esforço. Se a gente observa o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele é alguém que faz isso sistematicamente. Ou o Olavo, ou outros discípulos dele, que é a ruptura entre a credibilidade de certas instâncias de legitimação do conhecimento, a universidade, intelectuais, professores, pesquisadores, experts em seus assuntos, jornalistas, a imprensa como um todo, é de provar que esses indivíduos ou esses grupos não são confiáveis. Então não preste atenção no que diz os jornais mentem para você. Não preste atenção no que dizem as universidades, porque as universidades são antros de doutrinação ideológica. Não preste atenção no que dizem os experts, porque eles fazem parte de uma conspiração global para domínio da inteligência das pessoas. Então você faz com que as pessoas não confiem mais nisso. Só que isso funciona não apenas para quem segue essas pessoas, para quem segue esses olavistas, por exemplo, mas também acaba valendo para outros grupos.
Outros grupos também operam desse modo, tentando romper a credibilidade de certos canais tradicionais de informação. E quando você tem um político que age desse modo também, perpetuamente jogando essa zona limítrofe entre verdade e mentira, como faz o Bolsonaro, por exemplo, que nunca sabe se o que ele diz é verdade ou mentira, e isso não é exclusividade do Bolsonaro. É importante ressaltar isso, porque o próprio Finkelstein fala sobre isso. Os políticos mentem o tempo todo. É um modo como eles têm para ganhar a eleição, muitas vezes. É um modo que eles têm para governar. Então eles não falam tudo para vocês, eles falam meias verdades, eles ocultam a verdade ou eles simplesmente mentem na cara dura. Isso não é algo original do Bolsonaro. O modo como ele transforma a desinformação e a mentira um método de domínio da população, e a gente nunca sabe realmente se ele diz a verdade ou mentira, isso vai criando um clima de desconfiança generalizada que simplesmente nos põe num estado de paranoia constante. Ele foi esfaqueado ou não foi? Como é que a gente vai comprovar isso? Ele está agora doente ou não está? Como é que a gente vai comprovar isso? Ele estava doente ou não meses atrás, quando ocultava o resultado dos seus exames? Os exames dele são fraudes ou não são? Então, assim, você vai sempre operando nessa desconfiança que não é exatamente cética. Porque o ceticismo, aqui filosófico, né? Eu falo do ceticismo filosófico ou do científico que parte também dessa noção de um método de questionamento. Não se trata exatamente disso. O ceticismo filosófico, ele põe em dúvida certas afirmações que seriam verdadeiras, dogmáticas, sobre questões às quais jamais terá uma resposta, possivelmente. Ou para as quais existem tantas respostas conflitantes que você nunca sabe qual delas é verdadeira. Você tem uma resposta X, Y e Z. Qual dessas respostas é a verdadeira? Todas parecem coerentes, todas parecem fazer sentido, todas parecem corresponder aos fatos. Como é que a gente avalia? Como é que a gente julga? Qual resposta sobre a sociedade é melhor? Essa ou essa? A gente não sabe. Então, adotar uma dessas respostas, ela parte, em grande medida, de uma escolha puramente arbitrária, muitas vezes. Eu prefiro essa porque essa tem a ver mais comigo do que a outra. Mas, de fato, se aquela ali é uma resposta verdadeira ou não, a gente não tem como comprovar. Então, por exemplo, quando os céticos atacam Platão, é com base nisso. O Platão fala um monte de coisa que parece fazer sentido. Mas como é que a gente vai garantir que aquilo é verdadeiro ou falso? Como é que a gente vai assegurar que aquilo que ele diz corresponde de fato à realidade ou não? Ainda mais quando se trata de verdades metafísicas, né? Questões, por exemplo, natureza de Deus, como é a vida após a morte. A gente não tem como constatar a veracidade dessas coisas, discursivamente. Então ser cético não tem nada a ver com duvidar de coisas que são evidentes. Um cético, por exemplo, não duvida que ele existe, ou que essas são as minhas mãos, ou que eu estou olhando para uma câmera agora. Ele não duvida disso, mas ele duvida se existe, por exemplo, um sentido da vida. Quais são os mecanismos que explicariam a nossa existência coletiva? Porque uma coisa é você descrever o que você vê, uma coisa é você falar assim, olha, eu vejo isso, estou vendo esses processos em andamento. Outra coisa é você dizer, esses processos ocorrem porque tem uma coisa subjacente que a gente não tem acesso e que seria causa disso. E aí você está extrapolando aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê. As teorias conspiratórias, elas não são apenas ceticismo, elas não são apenas duvidar da versão oficial, elas não são apenas duvidar daquilo que a gente não pode comprovar. Elas são a criação de histórias paralelas para aquilo, de versões paralelas. Então, por exemplo, olha, eu não sei dizer, eu não posso afirmar se o Bolsonaro foi esfaqueado ou não, porque não estava lá perto. Não conheço ninguém que viu, não conheço nenhum médico que operou o Bolsonaro, não conheço ninguém que estava ali para comprovar. E mesmo se estivesse, essas pessoas não são confiáveis porque eu acho que elas têm algum tipo de interesse por trás, talvez, eu não posso dizer. Então eu vou duvidar. Eu não sei se aconteceu ou não. Isso é uma coisa, essa é uma postura cética. Eu não sei se aconteceu ou não. Talvez fosse cética, mas é assim, você pôr a dúvida metódica. Quando você fala que, não, ele não foi esfaqueado, mas isso foi uma invenção, foi uma criação política para poder dar vitória eleitoral ao Bolsonaro, isso já extrapolou o ceticismo. Isso aqui já é invenção de uma história paralela, para a qual a gente jamais vai ter uma confirmação, para a qual a gente não tem as evidências, para a qual a gente não tem como constatar a veracidade disso ou não. E é o mesmo caso agora da afirmação do Bolsonaro hoje de que ele está doente. Ele veio e disse, então a gente pode acreditar nele. Ele é um mentiroso frequente. A gente tem toda a base de dúvida para aceitar isso ou não. Ele veio aqui e disse que tomou cloroquina ontem, que está melhor hoje. A gente pode aceitar isso ou não, porque como é um mentiroso, a gente pode ficar na dúvida. Porém, criar uma história paralela, uma versão paralela, para dizer que a intenção dele é outra, sem nenhum tipo de comprovação disso, e sem a possibilidade de comprovação disso, isso não é apenas duvidar da versão dele, não é apenas questionar o que ele está dizendo, mas é criar toda uma história lateral, imaginária, e que é uma teoria conspiratória. E as pessoas fazem isso, muitas vezes, porque as respostas fatuais, elas são tão simples, muitas vezes,
e a nossa mente humana não aceita tal simplicidade. Sempre parece ter necessidade de haver agentes externos, agentes ocultos. E a própria noção de Deus, para alguns psicólogos evolutivos, né, para alguns psicólogos que estudam isso, cientistas da religião, por exemplo, eles afirmam que a própria crença em Deus tem a ver com essa necessidade do nosso cérebro, da nossa mente humana, de tentar encontrar uma causa para as coisas. A gente não pode aceitar, a gente não consegue aceitar, é muito difícil para nós humanos aceitarmos que algo possa ter surgido espontaneamente, sem uma causa original. Então a gente tem que imaginar, não, alguma coisa criou. Se o universo existe, alguma coisa teve que criar isso. Em vez de suspender o juízo e falar assim, olha, não sei, bem, surgiu o universo. Eu não sei dizer se foi espontâneo, mas também não sei dizer se teve outra causa. Eu não sei. Isso é ceticismo, isso é pôr-se numa postura cética. Agora você dizer, não, na verdade, um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente criou esse universo, isso é outra coisa. Isso é criar uma hipótese, isso é criar uma concepção para a qual a gente jamais vai ter uma resposta. E isso certamente não nos serve. Eu acho que a dúvida até pode nos servir. A dúvida ela é crucial para a gente buscar a resposta. A gente vai, questiona e a partir disso a gente vai reunindo os materiais para poder encontrar a solução. Se é que a gente vai encontrar, porque em algumas questões a gente jamais vai encontrar a resposta. Mas, por outro lado, você substituir uma resposta que você acha que é ruim, que você acha que não explica aquele fenômeno, e criar uma resposta muito pior, muitas vezes, que é muito mais delirante, que é muito mais inverossímil para explicar aquilo ali, aí é complicado. E essa é a base das teorias conspiratórias. É você descartar a versão original e criar uma história muito mais maluca, muito mais elaborada, articulada e impossível de ser contestada. Porque do mesmo modo que você não pode encontrar os elementos para comprovar a hipótese, você não tem como encontrar os elementos para refutar a hipótese. Então ela é uma hipótese pseudocientífica no máximo, quando não é apenas um delírio total. Eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui do Runciman, Como a Democracia Chega ao Fim, porque ele trabalha com essa questão aqui na política, como políticos e participantes do jogo político utilizam a mentira e teorias conspiratórias para manipular o jogo, né? Manipular a percepção das pessoas e eleger candidatos ou manter no poder certos políticos. E leia também a reportagem, a entrevista, a manchete é Bolsonaro é o populista que mais se aproximou do fascismo na história, diz Federico Finkelstein. Porque é bem interessante, tem vários pontos ali curiosos, tem vários pontos para reflexão ali sobre o fascismo, sobre Bolsonaro, sobre a história do fascismo e sobre o populismo de extrema-direita também, que hoje domina muitos países. Eu quero saber o que você pensa sobre isso aqui, sobre verdade, sobre mentira, sobre teorias conspiratórias, que na verdade foi o tema do vídeo de hoje, né? É você descartar uma versão para criar uma versão muito mais mirabolante, paralela, para explicar alguma coisa. O que você pensa sobre essas questões? Por que as pessoas acreditam em delírios? Em teorias conspiratórias são claramente mirabolantes e que estão para além de qualquer confirmação e contestação. Por que as pessoas fazem isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade em Matar, que está na pré-venda na Cota Editorial e está disponível na Amazon já, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!